Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Espero que todos estejam bem. Por aqui, a gente também tá bem. A gente tá pronto para começar um programa para falar de uns assuntos que eu mais amo nessa vida, que é música. Mas eu não sei se é só música. Então, há uma coisa do programa Chá da Tati que vocês todos sabem, que eu gosto de conhecer os meus convidados junto com vocês. E um pouquinho aqui de bastidores que a gente começou a conversar, talvez esse papo seja sobre música, mas também tenha outras coisas que envolvam vocês na vida. A música dizem que é aquilo que pode traduzir a nossa alma. E eu acho que aqui a gente vai ter um pouco dos dois. E só acho, porque tudo que a gente vai conversar junto aqui, para eu conhecer a Elisângela, que é minha convidada, junto com vocês. Então esse papo começa logo depois da vinheta. Meus amores, eu já tô aqui encantada com esse nosso papo mesmo, mas antes de começar eu preciso agradecer a Ideal Fit, nosso parceiro, essa academia que tá com a gente aí já na temporada passada e agora, que vai ficar com a gente por 2025. E também eu quero agradecer ao Cris Maier, meu querido, amado amigo, que hoje vai puxar meu cabelo porque eu nem arrumei direitinho. Ele vai me matar. Mas, Cris, beijo pra você. O papo é com a Elisângela Félix, é isso? Isso. Professora de música, ela é especialista em teclas e uma pessoa maravilhosa. Então, bem-vinda. Obrigada, bom dia. Primeiramente, obrigada por essa oportunidade. Meu anjo, primeira coisa que eu quero saber, quem é a Elisângela? Elisângela Félix, 52 anos agora, completei em março. Nossa, agora é pertinho. É, mãe da Nayara, Júlia e Elis, casada com Daniel, avó do Guilherme e da Laura, que são minha paixão também. E uma mulher, assim, lutadora, que luta pela família, que ama a família, que ama a música. Essa é a Elisângela. E a música para você, em que lugar... porque você é professora, isso é o seu ofício, mas em que lugar a música habita em você, pessoa, além do seu trabalho? Então, a música, ela sempre esteve presente na minha vida desde a minha infância, né? Meu pai era músico, né? E meus tios, a parte do meu pai, né? A parte musical veio. E pela igreja mesmo, né? Pela congregação. Desde pequena, meus pais, né? Meus pais já frequentavam. E a parte musical na congregação, assim, ela me tocou muito, né? Então, eu com 5 anos de idade, eu falo assim, que foi... Acho que é a primeira imagem que eu tenho como gente na vida. Entrando numa igreja lá em Itapecerica e... A irmã estava levando o órgão, porque ia abrir, né, a central lá de Itapecerica. E eu vi ela tocando, a irmã Ana Espina, a saudosa irmã Ana Espina da congregação. E eu falei, é isso que eu quero para mim, né? Uma criança de 5 anos não sabia o que eu ia enfrentar pela frente, mas é o que eu queria, né? Tocar na congregação no órgão. E lógico, tive muitas barreiras até... chegar ali, né? Eu comecei a tocar com 14 anos, então dos meus 5 aos 14 anos foi uma maratona mesmo, assim, de estudo, de conseguir pagar as aulas, de entender a parte musical, de receber a parte musical, porque uma coisa é você querer, né? E outra coisa é você conseguir. Nosso saudoso maestro, Armando Deossoli, ele falava, a música é para todos, mas nem todos é para a música, né? Mas eu queria muito, muito, então eu consegui. Estudei muito, me dediquei muito, no começo não foi fácil. Quem me vê tocar hoje acha que sempre toquei, né? Que nasci tocando, não. Tive que estudar muito, mesmo. É maravilhoso isso. Para quem não conhece, a congregação é muito forte a questão musical dentro da Congregação Cristã do Brasil. Desculpa, todas as vezes que a gente fala aqui sobre recebe pessoas, a gente tem uma questão muito aberta às religiões. Então, eu vou à congregação, disse para ela desde os meus 15 anos, conheço,
E uma das coisas que é mais impressionante é que é uma igreja, uma instituição em que você vai ter o órgão, que é tocado, mas tem trompete, tem orquestra. violoncelo, é uma orquestra. Então a música é muito presente, né? Dentro, a gente não está falando só da religião, mas dentro da instituição, a música como linguagem da alma, como uma linguagem de uma forma de comunicar-se mesmo, né? Com Deus através dos hinos é muito forte e é muito responsável, porque vocês precisam de aulas e coisas assim. Então faz muito sentido você ter ido e de cara ter tido uma sensação que passa um pouco, né, daquilo que se sente num dia a dia, numa coisa normal, mas de uma conexão. Mas eu sei que ali dentro tem uma questão de disciplina também para você estudar música. Tem. Como professora, como aprendiz também, você tinha isso muito forte. Se quiser já introduzir essa sua história para o início, até você começar a tocar, né, para direcionar esse nosso primeiro... Então, igual você mesmo falou, a congregação ela é considerada hoje a maior orquestra do mundo, né? Em termos de numeração de músicos e organistas. As mulheres só tocam órgão no Brasil, tá? Fora do Brasil, as mulheres tocam outros instrumentos. Tá? Minha sobrinha na Grécia, ela toca flauta, né? Flauta transversal. Então, mas no Brasil, as mulheres tocam o órgão. E tem, sim, um programa que você tem que cumprir, né? Então, você não é obrigada a estudar só com as irmãs da congregação. Você pode estudar em qualquer instituição. Mas quando eu comecei, né? Em Itapecerica da Serra, não tinha nenhuma instrutora lá. Então, eu tinha essa dificuldade. E teve uma irmã que começou a dar aula na congregação, mas eu não, assim, grupo, né? Tipo um projeto. E eu não conseguia entender, né? A música, ela não entrou. Eu não entendia nada, absolutamente nada. E isso me frustrava, lógico. Até que um dia não foi para frente o curso na congregação. E minha irmã, minha irmã do meio, a Eneide, ela falou, eu vou levar, falou para minha mãe, né? Eu vou levar eles a fazer aula comigo, na cidade de Jardim, onde hoje é Intermese, né? Mas na época era a escola da irmã Ana Espina. E eu comecei a estudar. Mas olha, eu não tinha instrumento em casa, uma criança de 12 anos. Eu me dedicava muito, mas eu não saía nada. E até que um dia a minha professora chamou a minha mãe e falou assim, olha, ela nunca vai ser organista, né? Então, isso para mim foi muito duro, uma criança de 12 anos, fui desenganada. Fui desenganada naquele momento. Mas a minha mãe foi muito sábia, né? Ela não brigou comigo, não me questionou nada e me colocou com uma outra professora, né? E essa outra professora tinha uma didática diferente, então ela falava, Elisângela, você vai estudar essa lição. Ela tocava para mim e eu já pegava de ouvido, né? Então eu ia para casa e conseguia voltar com resultado. E eu estava desenvolvendo bem, até que a minha mãe falou, olha, a gente vai precisar ir para a Grécia. Eu acho que foi em 1986. A minha irmã já estava morando lá desde 84. E minha irmã ia dar à luz, né? Minha sobrinha, e minha mãe foi e me levou, né? E a minha irmã tinha um órgão lá, um órgão Yamaha, tinha todos os métodos. E aí você tá num país estranho, língua mais estranha ainda. Imagina, não tem nenhuma semelhança. Né? Inverno. E assistir TV, né? Falei, ficar vendo esse povo falar grego. Então eu ia pro órgão. E eu ficava ali sozinha. E a Grécia é o país, né, musical, né? Onde nasceu a música foi na Grécia, Sim. né? E só sei que eu fiquei lá 11 meses e durante 11 meses eu consegui fazer todo o programa que eu precisava para começar a tocar na Reunião de Jovens. Então foi muito bom. Eu acho lindo quando você falou da Grécia, eu acho que nos bastidores eu fiz um... Grécia é aquele lugar, sabe quando a gente diz, se alguém chegasse hoje para você e dissesse para onde você vai, eu pago sua passagem Pra Grécia. Pra Grécia. Eu tenho uma coisa com a Grécia, eu acho que eu convivi com gregos na minha infância, por conta do trabalho do meu pai, eu tenho aquela coisa de quebrar os pratos, eu acho maravilhoso. Lindo. E fora que o país parece ser, Lindo. de fato, lindo. Lindo. Mas, justamente por conviver com uma família que sempre foi da congregação, eu sempre soube que a Grécia também é muito forte nessa questão de religiosidade, né? Sim, eles são ortodoxos, eles são muito fiel
a doutrina, a religião deles, né? E qualquer outra igreja entrar lá é complicado. Então é um desafio também para desafio, vocês, para sua irmã, quando estava lá. Sim, a minha irmã ela foi nessa missão, né, de levar a palavra de Deus para eles, né, para a Grécia. A sogra dela queria levar para a família, tal, e minha irmã e meu cunhado foram como missionários. E é assim, não tem mais por onde, sabe, você crescer, assim, é aquele pouquinho mesmo. É uma obra bem difícil. Mais persistente, mas sim, enfim, tão né? Lá, estão lutando. Agora, você falou sobre esses 12 anos, até os 14 você começou efetivamente a tocar. Essa disciplina e essas crianças, porque assim, a sua mãe de fato foi sábia em não minar o seu sonho e entender que talvez a linguagem que você precisava era outra. Isso. Então, dentro do seu trabalho, você também deve ter muitas crianças que vêm para você. E como é esse processo, por exemplo, quando você encontra algumas crianças com dificuldade, mas que sabe que a música pode salvá-las em algum lugar? Sim. Eu não sou de desistir, né? Percebemos, Elisângela. Até no meu aniversário eu recebi uma mensagem, né? Que você uma característica minha, não desistir, né? Então, assim, é fácil você pegar um aluno, seja ele criança ou adulto, que tenha facilidade, que consegue tocar, que você não tem trabalho como professor, didaticamente falando. Mas e quando você pega aquele aluno que foi uma Elisângela na infância, né? E que hoje é uma profissional da música? Você vai desistir daquela criança, né? Não. Então, assim, estudei muito, tá? Então, acho que isso seja o meu diferencial, por eu ter passado, né, pelo que eu sofri no passado. Eu poderia, hoje, não trabalhar com música, não ser uma pessoa frustrada por eu, de repente, ter acreditado no que me falaram, né? Ou minha mãe ter acreditado no que falaram para ela. Então, quando eu pego essa criança que ela tem o desejo, mas que ela tem uma dificuldade, ou porque não tem um instrumento, ou porque não consegue pagar aula de música, ou porque a estrutura familiar, né, tem tudo isso por trás, né? Então, você passa a conhecer aquela criança e trabalhar da melhor maneira possível, com muito amor, né? Muito amor e mostrar que ele pode tocar. Porque não é só uma questão de uma criança com algum tipo de dificuldade de assimilar aquilo. Tem crianças que também vêm de lares não muito acolhedores, estruturados talvez, e às vezes vêm até descontando, brincando, querendo, sei lá, causar nas aulas. Isso também requer um outro olhar. Um outro olhar. Então você tem que estar preparado para tudo. Como você tem aquela criança super disciplinada que já chega, que já senta, que já põe meta, já me dá o caderninho e já começa a tocar. Né? Temos também. Temos também. E tem aquela criança que entra na sala, ela quer brincar, ela quer distrair. E por que não dar uma aula lúdica, mas falando da parte musical com essa criança, através de jogos musicais? Então, hoje, a nossa metodologia, a musicalização infantil, ela está, até mesmo no adulto, né? Ela está, hoje, super presente. Então, você consegue atrair, fazer aquela criança tocar uma música sem dor, vamos dizer assim. Maravilhoso. Gente, eu preciso falar da Nona Rosa para vocês. Eu vou trazer aqui a Nona Rosa, que é um lugar que eu sou apaixonada e que é muito carinhoso também o jeito que eles nos recebem, e tudo lá é muito gostoso. Sabe aquele café da manhã gostoso, assim, aquele pão de queijo gostoso, aquele bolinho de aipim? Onde a gente encontra bolinhos de aipim hoje, assim, né? Então, Nona Rosa fica ali no quilômetro 356 da Avenida Padre Manuel, da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, fácil de chegar, para quem conhece Ana Dias ali, e para quem está passando por dentro de Ana Dias, vai ali para o autoposto Ana Dias, e é uma inconveniência
que está cada vez mais próximo a que a gente fala de cafeteria, porque esse é o objetivo. É uma conveniência porque está no posto, mas já tem aquele cantinho que é próprio para a gente ter uma experiência única e exclusiva. Caso você ligue para ela 1 hora antes, você pode pedir a mesa posta, avisando que você vai chegar com um convidado, ela vai preparar a mesa para receber a pessoa com que você está levando, ou se você ligar com 24 horas de antecedência, você pode ligar para eles com 24 horas de antecedência e fazer o café colonial. Quase que me foge o café colonial. Café colonial, ela prepara para você antes, quando você chegar, ter bolos, pães, tudo muito posto. O telefone da Dona Rosa é o 13997214453. É o telefone para você ligar aí com antecedência, conseguir surpreender quem você quer. Eu tô muito com vontade, né, Dona Rosa? Eu tô com muita saudade. Você viu que deu uma água na boca? Porque eles têm um café de Nutella com ninho e que cairia tão bem nesse momento. E você sabe que o meu aniversário de 50 anos eu comemorei lá. Sério? A minha filha me deu de presente. E foi uma experiência única, assim, que eu guardo aqui, né? Foi minha mãe, minhas filhas, meus netos. E lindo, lindo, lindo. Foi uma mesa posta. Ai, que comemorei meu aniversário de 50 anos lá. Foi muito lindo. Ai, gente. Que delícia. Olha aí, gente. Eu nem sabia. Eu recomendo. Recomendo. É muito bom, muito, né? Ela é muito carinhosa. Lindo. Meu Deus. Gostoso, bonito. Uma delícia. Ótimo. É isso, gente. Não preciso falar mais nada. Meu amor, depois disso, você começou a tocar na igreja e aí você foi trazendo a música para se tornar professora. Mas como foi essa sua história? Como foi esse seu caminhar para a gente chegar a essa professora que está aqui, linda, plena hoje? Obrigada. Foi muito engraçado, né? Quando eu terminei meu curso da congregação, que é a oficialização, eu estava com 17 anos e já estava gestante da minha filha mais velha, da Nayara, né? E o irmão na igreja, quando ele me apresentou, ele falou assim, as irmãs que quiser estudar música, procura a irmã Elisângela, né? Eu falei, tipo assim, né? Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional que tinha em Itapecerica, né? Era o sonho de todo mundo trabalhar naquela multinacional e tal, e eu trabalhava lá, e gestante da Nayara. E realmente as meninas começaram a me procurar, porque como eu te falei, não tinha professora de música, né? Instrutora lá em Itapecerica. E comecei a dar aula de música lá. Mas então eu trabalhava nessa empresa das 6 às 2 da tarde, e chegava em casa, dava aula para as meninas. E eu percebi que era muito chato trabalhar naquela empresa. E o que eu amava era dar aula de música. Eu não pensei 2 vezes. Eu pedi a conta. Grávida, sim. O pessoal quis me matar, sim. Talvez. Como assim? Você vai ter licença maternidade? Eu falei, gente, mas eu não consigo. Eu sou muito, assim, transparente, né? Em tudo que eu faço. Eu não consigo. Então, aquilo me fazia mal. Acordar às 5 da manhã, pegar, ir trabalhar naquela empresa, ficar horas ali fazendo aquelas pecinhas atrás de uma máquina, sem ter contato com ninguém. Então, sim. Não. Então, não era aquilo que eu queria pra mim. E pedi a conta, assim, assinei todos os termos lá, que eu tava abrindo mão de tudo, e fui dar aula de música. Ok, aí você já tinha o órgão em casa. Já tinha o órgão em casa, dava aula pras meninas de órgão. E aí começou a surgir os vizinhos. Você dá aula de teclado? Lá vai eles hoje correr atrás de começar a dar aula de teclado. Eu falo que eu comecei de trás pra frente, né? Até que o irmão Armando Deossoli lá, o maestro, falou, Elisângela, você precisa estudar? Você precisa procurar um conservatório, você precisa fazer um curso técnico, você não pode dar aula só com a sua oficialização. E me indicou o conservatório Beethoven, né, que eu me formei lá em Pinheiros e comecei a estudar. Aí eu fiz o órgão, aperfeiçoamento, peguei o certificado do órgão e fui pro piano, que era o piano que dá o diploma pro curso técnico. Então por isso que eu falo que comecei de trás para frente, né. E aí começou a minha profissão, né, só que eu falo que a minha profissão me escolheu primeiro, né, a minha profissão chegou, me escolheu, depois eu fui me profissionalizar. Então, fiz o curso técnico e me formei em 98, né? Curso de piano. Mas eu falo, eu não sou pianista.
Fiz bacharelado de piano em 2004 também, faculdade. Mas tudo isso para dar aula, né? Então, não sou concertista, sou organista na congregação, mas não sou pianista, concertista. Toco, estudei muito, mas a minha profissão mesmo é professora de música. E fui me profissionalizar e dei aula 12 anos lá no Beethoven. Só saí de lá quando eu mudei para cá, em 2013. Você acha que a música salva? Muito. A música ela salva muito, assim. E de causa própria, né? Vou falar de mim mesma, né? Que em 2018 vai ser um processo muito difícil da doença autoimune que me atingiu. E a música em todo momento, assim, ela estava comigo, né? A música, ela trabalha o cognitivo do ser humano, ela trabalha a alma, o interior. E quando você se depara com uma situação difícil na sua vida, seja ela qual for, né? Você tem uma estrutura diferente mesmo. Já tá aqui, sabe? Internizada. Ela te dá força, né? É muito lindo isso, né? Mas Te salvou? Me salvou. Me salva todo dia. Porque todas as vezes que a gente fala, a gente traz aqui terapias, é uma coisa muito corriqueira no programa Chá da Tati, a gente falar de formas da gente respirar melhor na vida. Né? Eu estava contando, sempre retomo isso, o início do programa Chá da Tati foi junto à pandemia, perdendo alguém que faltou o ar e faleceu, e aí eu falei, eu preciso tentar encontrar um caminho para honrá-la, de como levar para as pessoas a respirar melhor, né, na vida. E o respirar no sentido, cara, a gente estava falando da pandemia, mas num respiro de vida, numa vida que a gente precisa, às vezes, para continuar, né? Inspirar, para falar, consigo, vou, como é que eu faço isso para viver melhor? E a gente sempre fala sobre várias terapias, mas é a primeira vez que eu falo com alguém especializado em música. A música, ela não deixa de ser uma terapia. Eu falo que a música ela é uma prevenção, né? Você, igual eu falei, o trabalho emocional, a música ela te estrutura emocionalmente. Então ela é uma prevenção, né? De futuramente aquela pessoa entrar numa depressão, sim, né? Perder a cabeça por algum motivo. Então a música ela ajuda muito, muito. Eu tenho muitos alunos que estão lá por terapia mesmo. Porque eu preciso fazer alguma coisa para mim. Eu tenho muitas alunas, principalmente terceira idade. Olha, trabalhei muito, sempre quis fazer, nunca pude, porque eu tinha que trabalhar, tinha que prover a casa, tinha que ajudar. Agora eu quero fazer uma coisa para mim. Eu quero pegar essa mensalidade que eu tô pagando com muito gosto, que eu tô fazendo alguma coisa para mim. Então a pessoa vai lá, é um ambiente, né, para quem não foi ainda, né, vai lá visitar a gente na Teclate. É um ambiente muito familiar, muito gostoso, muito harmônico. Ela fica lá, né, que seja com o professor. É uma hora voltada para ela, aquele professor, o olhar só para você, né? Então é um diferencial, né? Então a gente tem muito aluno adulto que faz essa terapia musical e ajuda muito. É muito maravilhoso isso. Primeiro porque eu sou super a favor da gente olhar pra gente. Porque em algum momento a gente precisa olhar para o outro, quando a gente é mãe, quando a gente tem um momento que a gente olha para o outro, não tem jeito. Como você falou, você tem as meninas, né? Tem a Nayara, a Júlia e a Elis. Beijo para vocês três. E tem os netinhos, que Guilherme e a Laura. Beijo também para vocês. Tem um momento na vida que a gente precisa olhar para o outro, a gente faz essa escolha, a gente está ali para poder viver pelo outro, mas a gente precisa encontrar um lugar só nosso, né? Para sobrevivência mesmo. Porque às vezes você precisa falar, cara, eu preciso fazer isso por mim para dar conta. Então eu sou super a favor, não é egoísmo fazer isso, é importante. Se a vida inteira não conseguiu e quiser fazer isso depois, bem-vindo. Nunca é tarde, como disse a doutora Paloma, só comece. Então, fica também uma dica para vocês aí. A Teclate fica onde? Só para eu... Na Avenida Luciano de Bona, 1753. Fica próximo à sorveteria Arcobaleno, bem na avenida ali. E é muito fácil acesso Super aqui, para quem é da região, é facílimo de chegar.
Mas me conta mais. Aí você falou de uma... Eu não sei se você quer entrar nesse assunto, a gente pode falar. Claro. Porque a gente estava falando sobre salvar ou não salvar, a música ser um norte, e você ter isso muito forte em você, que pelo que quem conhece a Graça, para quem conhece a congregação, sabe que tem essas questões de dons. Aí é um outro papo, mas a gente está pincelando aqui, porque tem essa coisa de, às vezes, você não se encontrar, mas você, né, às vezes eu vou falar intuído na minha visão, mas no meu linguajar, mas a descobrir certos dons de como você se manifestar, inclusive com o seu divino, né? Porque independente do que a gente acredita ou não, encontrar caminhos para a gente se comunicar com esse divino é excelente, talvez através da arte, através da pintura, através da escrita, através de muitas coisas, mas a música é uma coisa muito quase que ou ouvindo ou tocando, né, particular. E aí você passou por uma questão que você falou de ser acometida por uma doença autoimune, e a gente estava falando sobre a música Salvar. Você quer falar um pouquinho desse seu capítulo? Claro. Então, quando eu mudei para Peruíbe em 2013, eu falei assim, agora eu vou só curtir, né? Agora, caminhada na praia, água de coco. Mas aí eu comecei, né, as meninas, eu já trabalhava muito tempo em São Paulo, já dava aula há 23 anos, né? E Pinheiros, né, que eu trabalhava ali em Pinheiros, Tapicerica da Serra, você pega todo aquele trânsito, é estressante, né? De repente você muda para uma cidade como Peruíbe, uma cidade maravilhosa, né? Que você não gasta nem 3 minutos para ir trabalhar. E de repente... Desacelerar é um problema, não é? No começo. Pra quem é paulistano vir pra cá, você fala, cadê? O que aconteceu? Então, assim, mas, né, só que não, né? Não estava aposentada ainda, só que não. Aí eu mudei em dezembro de 2013, quando foi em janeiro, 2014, eu estava dando aula em casa, as meninas me procuraram, e foi igual, a história se retorna, se repete, né? Dando aula na minha casa, e aí começou o pessoal a me procurar, porque a amiguinha que fazia aula de música para a congregação, tinha uma amiguinha lá na natação que indicou, a mãe veio procurar, e de repente eu falei, nossa, não dá para dar aula em casa, né? E aí foi quando eu aluguei um espaço na estação, que foi em 2015, o primeiro espaço da Teclarte, né? E fiquei lá um ano, depois vim para Luciano de Bona, para Padre Leonardo Nunes, aluguei uma casa lá, fiquei mais ou menos um ano também, ficou pequeno. E aí que nós estamos hoje localizado lá, né? E uma empresa familiar, porque minhas filhas são formadas todas, meu esposo também músico, né? Regente também. E então ela começou nós mesmos trabalhando, né? A Elis com a musicalização infantil, a Nayara mesmo naipe que eu, né? Teclas, teclado, piano e órgão, a Júlia com violino, guitarra, violão. E o Daniel com os instrumentos de sopro. E ela começou a crescer, né? Tive que contratar um professor de canto, enfim. E virou a Teclarte hoje. Então, é uma empresa familiar. Mas em 2018, eu acordei em setembro com o meu ouvido fechado, né? E eu tava tomando café com a Júlia. Falei, Júlia, meu ouvido tá tampado já tem uns dias. Sabe quando você desce a serra que ele tampa? Aí eu falei, eu tenho que procurar um médico, vou marcar um clínico. Aí ela falou, mãe, otorrino, né? Direto? Nunca vou esquecer esse dia. Tá bom, marquei consulta, vamos lá. E o otorrino falou, Elisângela, você tá com uma... tipo um tampado mesmo, né? Me fugiu a mente agora. Vamos tomar uns remédios, fazer uns exercícios para destampar, né, o seu ouvido. Tudo bem. E fui para casa, fiz tudo que ele mandou, tomei o remédio e nada. Comecei a piorar. E procurei outros médicos, outros hospitais, resumindo bem. E um dia, assim, em novembro, eu tava dando aula e de repente o som do piano, ele sumiu, assim, sabe? Desafinou no meu ouvido. Eu falei, gente, esse piano tá desafinado? E comecei a sentir muita dor. Eu já não tava ouvindo direito, né? E aí foi quando eu fui no hospital em Santos e a médica me examinou e falou, olha, você vai precisar voltar no seu otorrino, porque piorou muito isso, né? Tava eu e a Júlia esse dia, já não tava ouvindo muito bem. E eu fui dirigindo, a Júlia comigo, me deu uma medicação, trocou toda a minha medicação de novo, e aí consegui voltar no meu otorrino. Ele falou, Elisângela, é caso de cirurgia.
né? Então, vou te preparar, vamos fazer exames pré-operatórios. E a minha preocupação era perder a minha audição. Ele falou, não, isso não vai acontecer, pode ficar tranquila, tal. Mas nós não sabíamos que atrás disso era uma doença autoimune que estava atacando meus ouvidos, né? E aí eu já não estava ouvindo mais nada. Nada, começou aquela luta de ir para médico, levado exame, pede mais exame, e era só choro, e era só dor. Eu sentia muita dor, eu não dormia à noite, muita, muita, muita dor. Até no dia 4 de dezembro, né, que foi o aniversário da Nayara, eu não sei o que o médico falou para ela, né, que nem tudo eles me passavam, eu já não estava ouvindo mais nada, que ela voltou de Santos, né, voltamos de Santos. Ela dirigindo o carro chorando e eu do lado chorando, no aniversário dela. A gente sem saber o que eu tinha, né? O que o médico tinha falado para ela. Só sei que aquela noite, aniversário dela, né? A gente tentou fazer de tudo, fizemos um bolinho, um churrasquinho, mas parecia um luto, sabe? Por mais que a gente tentou de tudo lá em casa, minha mãe estava aqui, né? Parecia um luto, assim. E era, assim, noites em claro, até um dia eu tava na minha garagem, todo mundo dormindo à noite, eu olhei pro céu e falei assim, Senhor, não aguento mais. É muita dor, né? Vamos junto. Eu falei pra ele, eu não aguento mais, me ajuda, né? Porque era assim, muita dor. E aí no dia seguinte, meu marido falou, ó, não dá mais, vamos pra São Paulo, porque a cirurgia é final de ano, né? Sim. As cirurgias letivas estavam fechando, Suspense. os consultórios fechando, os médicos tirando férias. Uma época muito difícil, né? E aí ele me levou pro SEMA em São Paulo e muita dor, eu sentia muita dor. E chegando no SEMA, passei no pronto-socorro. Quando ela me atendeu, ela já me mandou pro centro cirúrgico, já me mandou passar com o cirurgião. Na hora, assim, já. Aí passei com o cirurgião, ele falou assim para meu marido, o que ela tem? Ela tem uma doença. Ele falou, não tem nada. Não, ela tem uma doença. Ele chamou o chefe de equipe, o Dr. Endi, do SEMA, um anjo, né? Tudo que Deus colocou na minha frente foi anjos. E ali ele falou assim, espera aqui um pouquinho, e saíram todo mundo da sala. Daqui a pouco voltou assim, um monte de médico. Entramos numa sala assim com 7 médicos. E eles olhavam para mim como se fosse um ser de outro mundo. Né? Porque eles estavam diante de uma pessoa que estava com uma doença rara, né? Que a cada 1 milhão de habitantes pega 1 ou 2, né? Uma doença rara. E até então eles não tinham diagnóstico, né? Efetivo. Poderia ser qualquer coisa. E ali já me internaram, já foram aquela correria, fazer exames, aí Daniel já avisou minha família, tudo. E aí eu entrei dia 6 de dezembro, só saí de lá dia 23 de dezembro, naquele hospital. Um hospital muito bom, mas assim, não foi como todo mundo falava, imaginava. O SEMA é um hospital maravilhoso, né, na América Latina, super reconhecido. Trabalha com essa parte, né, da cabeça, né, ouvidos, né, nariz, tudo, boca. E eu falo que eu entrei pro centro cirúrgico, saí mais surda do que eu entrei, né, que eles tiveram que abrir aqui atrás, tiraram os tecidos, mandaram para biópsia, mas eu já estava surda. Eu fiquei durante 4 meses surda, 100%, eu não ouvia nada. Eu entrava na igreja, saía sem ouvir nada. Eu ouvia nada, absolutamente nada. Uma professora de música, né? Sem ouvir nada. Peraí, eu vou precisar de um respiro. Tá. Eu vou chamar Black Laser para vocês. Black Laser, inclusive, o William é músico na congregação, ele toca violino. Olha. Ele é um querido da Black Laser. Ele e a esposa dele, a Vanessa, não sei se você conhece, a Vanessa também é organista. Sim, dos Prados, conheço. Isso, do bairro dos Prados, Vanessa e o William, eles são os donos da Black Laser. Olha aí, todo mundo aqui junto. A Black Laser é uma empresa, aí já começou. A Black Laser é uma empresa desses nossos amigos amados, e eles são
Eles trabalham com máquina de corte a laser, com impressão 3D. Eles trabalham muito com criatividade, eles trabalham com aquilo que você imagina, que é personalizado, que você quer dar para alguém, alguma coisa que você quer surpreender alguém. Eles trabalham com isso. Se você é empresa, você precisa fazer sua fachada, você quer premiar os seus funcionários, se você faz algum tipo de atividade coletiva que você queira ter troféus ou coisas assim, eles são capazes de fazer tudo isso para vocês. Começou com usando a laser para poder fazer marcação em alguns produtos e eles foram se aperfeiçoando. Como vocês estão vendo aí na tela, eles faziam gravação em copos, canecas, enfim, e eles foram se aperfeiçoando nos cortes, nessa criatividade que eles têm. Para quem é músico, ele faz até, como ele é músico de violino, você viu? Chaveirinho. O chaveirinho que guarda a palheta, né? Para não perder, para ser fácil quando vai tocar. Então é uma criatividade que eles vão entendendo necessidade e tentando traduzir isso de alguma forma nas peças que eles produzem. Eles ficam aqui no bairro dos Prados, mas eles atendem o Brasil inteiro. Através de mídias, eles conseguem pelo Mercado Livre, atender outros locais. Então, independente de onde você está, é um caminho para você conseguir ter um projeto, elaborar o seu projeto e ter ele pronto para vocês aí, da maneira que vocês imaginaram que poderia ser. Então, eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho o telefone da Black Laser para que vocês possam entrar em contato. É o 13-99163-2522. É o telefone da equipe comercial. Vocês podem entrar em contato para poder aí fazer a solicitação e imaginar o que vocês querem, presentear alguém com muita personalidade. Eu acho que esse é o ponto, tá bom? Ai, que delícia! Eu os amo. O William trabalha comigo também, é um querido. Conheço ele, sim. Mas me fala, como é que uma professora de música que tocava de ouvido no começo, que era mais fácil a sua percepção auditiva do que foi o seu processo de entender a música. E aí? Porque mesmo a Teclarte tendo outras especialidades, existe uma questão muito sua com a música naquilo. Como? Foi um período, assim, bem difícil, né? Porque daí a minha filha mais velha, a Nayara, né, teve que assumir toda a direção da Teclarte. Eu tinha nessa época uns 40 alunos, só meu, né? E teve que, graças a Deus, Deus preparou outras professoras que me substituíram. E a Nayara, além dela ter o emocional para cuidar de mim, que ela sempre foi muito proativa, me ajudou muito, né, na minha enfermidade. Ela que ia para o médico, falei que ela é formada em medicina já. Ela ia para o médico, pegava os exames, lia, estudava, mãe, isso, aquilo e tal. E, ao mesmo tempo, ela teve que tomar conta da Teclarte, porque eu tive que me ausentar. Eu só voltei depois de 2021, tive que me ausentar para cuidar da minha saúde. E foi muito difícil, né? Assim, alguém me comparou com Beethoven, né? Beethoven ficou surdo, né? Mas, assim, fiquei totalmente surda. E quando eu ia para a igreja, as meninas elas pegavam o celular e escreviam para mim o que estava acontecendo. Eu não conseguia mais tocar, embora eu cheguei a tocar um pouquinho surda, sem audição, mas você não tem firmeza, você não tem segurança, nem para você dirigir você tem. É muito difícil isso, né? Eu falo, as pessoas que nascem sem audição é diferente, que elas desenvolvem outras habilidades. Você que tem audição e perde, eu quase fui atropelada porque atravessando a rua, porque você perde totalmente a audição. Eu não dirigia. Porque você não tem essa coordenação. Você perde um recurso da sua vida, né? Tudo. Então, pra mim, ali era o fim, né? É o fim pra mim, né? Aí eu falei, meu Deus, vou estudar Libras, o que eu vou fazer? Mas aí um dia eu tava na igreja, num culto lá, e minha filha digitando pra mim o que tava acontecendo, tudo. Então, eu ajoelhava pra orar, se ela não me cutucava, eu ficava lá. Acabava a oração, eu tava lá. Né? Então, mãe, já acabou, vamos, levanta. Bem isso, sabe? E um culto na minha comum na hora da palavra, né? O irmão que estava pregando ali, o Senhor se usava muito dele. E no meu ouvido que eu operei, né? No meu ouvido direito entrou como um raio, assim. Eu senti um raio entrando no meu ouvido direito. E eu levantei a cabeça e o irmão estava pregando com muita virtude, né? E a minha filha que estava comigo era a Elisa. Ela falou, mãe, o que foi? Eu, nada. Continuar na comunhão, nada. Né? Não falei nada para ela. E na última oração, desde novembro, né? A gente estava em abril. Na última oração eu ouvi o amém
da última oração, né? Quando encerra, fala amém. Mas assim, parecia que eu tava num ginásio, parecia que eu tava num... Sabe quando tem jogo de futebol? Sim. Tem aquela multidão falando amém? Era um amém assim, que eu ouvi. Eu falei, eu ouvi o amém. Então assim, fui pra casa muito feliz, mas eu não comentei com ninguém. Mas no dia seguinte eu tava lá, ligando a máquina de lavar. Dava descarga. Ligava o liquidificador. Comecei a ouvir a minha cachorra, a Mel, a latir. Gente, a minha audição tá voltando, né? E foi. Aí ela começou a voltar. E quando foi em maio, eu voltei ali no Hospital do SEMA com o doutor Endi. E ele falou, entrou na sala, bom dia. Eu, bom dia, doutor. Da primeira vez que eu tô ouvindo a sua voz. Né? Desde quando ele começou, ele falou, Elisângela, sua audição voltou. Eu falei, voltou. Ele, eu não imaginava que sua audição ia voltar. E olha ali... a obra aí. Foi, menina, isso foi em maio, né, que eu ouvi a voz dele pela primeira vez. E continuamos o tratamento. E quando foi em junho, ele falou, Elisângela, sua audição não vai voltar mais que isso. Ela voltou um pouco, mas ela não vai voltar mais que isso, né? Então, você vai precisar de uma prótese. Então, eu com 40 e poucos anos, ter que usar uma prótese, né? Foi um choque para mim, mas eu ainda, sobretudo, agradeci a Deus, porque hoje eu uso aparelho auditivo, né? Eu uso nos 2 ouvidos. E isso me dá condições de estar aqui conversando com você, de estar dando aula. Então eu esqueço até que eu uso um aparelho auditivo e agradeço todo dia por isso, né? Então a minha audição ela voltou, 50% do ouvido direito, 70% do ouvido esquerdo, mas eu ainda preciso da prótese, né? Porque senão eu posso ter se eu não usar, posso ter uma doença degenerativa, né, mais cedo, porque os neurônios não vão trabalhando. E alguns sons, né, os sons mais agudos, às vezes mais graves, então eu preciso dessa ajuda. E aí comecei em julho a usar, né, mas a doença ainda estava muito ativa. Então, a minha doença, a granulomatose de Werner, é uma doença rara. Na década de 30 que ela surgiu com o doutor alemão, médico alemão, Friedrich Werner. Então, por isso o nome da doença, né? O sobrenome dele. E ela dava, assim, de vida, de 5 meses a 1 ano de vida. É uma doença que leva à morte mesmo, se não for diagnosticada rápido, né? E o doutor Endi me indicou para uma reumatologista que ela constatou, né? O Werner. Então, como que surgiu? Comigo foi uma otite, né? Lembrei, uma otite, sinusite, rinite, gripe, tosse. Então, esses são sintomas. E eu tive mesmo muito rinite, muita, né? Sangramento no nariz. Então já era muito forte. Já era Werner, né? E ninguém diagnosticava porque é uma doença rara. Tanto que aqui em Peruíbe, eu não sei se só eu tenho a Werner. É bem possível, né? Entendeu? Porque... E o que ajudou com o Dr. Endi, ele teve um caso há 4 anos antes do meu, né? De uma moça. E o dela foi o nariz. Então ele já falou, pode ser a Werner. E ele já começou o tratamento em cima da Werner. Então isso me salvou, né? Além de Deus, né? Lógico. Que te colocou no lugar certo. Né? São anjos. Tanto é que o ano passado a minha filha estava em Poços e um irmão da igreja teve a Werner. Não diagnosticaram em tempo, ele estava no hospital em Campinas. Não diagnosticaram em tempo, infelizmente ele faleceu. Entendeu? Então ela tá aí, essa doença. Tem muito pouca informação sobre ela. Muita pouca informação sobre ela, né? Então ela estava muito ativa, né? Então eu estava tomando imunossupressor, mas a infecção no sangue estava muito alta, então ela é vasinhos, né? Ela pega todos os vasinhos do seu corpo. Então eu tinha muita dor no joelho, então eu tomava corticoide muito alto. E se você olhar depois as minhas fotos lá no meu Face, você vai me ver assim, outra pessoa, que eu estava muito inchada, né? Então a médica falou, Elisângela, vamos trocar a medicação porque o imunossupressor não tá funcionando. A Werner tá com tudo.
né? Vamos para injetável, né? É uma medicação injetável. Fluoxida, Fomosfloxida, é o nome da medicação que eu tomei. Ela é forte como uma químio, tá? Comecei com 500 ml, aí meu cabelo começou a cair. Eu sempre fui apaixonada por cabelo comprido, né? Sim. E ele tava assim, mais ou menos assim, eu acho. E ele caiu todo, né? Perdi todo o meu cabelo. E quando foi em outubro de 2019, começou a aparecer umas manchas vermelhas na minha perna. Eu comecei a ficar muito cansada. Isso já em tratamento? Já em tratamento, mas a doença, ela tava, né? E qual é uma característica dela também? Além dela surgir com essas vias respiratórias, é o rim e o pulmão, né? Tanto é que o José Maier, um ator conhecido, depois eu fui pesquisar, o primeiro que apareceu para mim foi José Maier. Ele tem essa doença e o dele pegou o pulmão, né? A minha começou pelas vias respiratórias, ouvido e tal. E aí, quando eu fui em dezembro de 2019, na minha consulta, que eu ia todo mês, era todo mês consulta em São Paulo, né? E de um mês pro outro, ela afetou meus rins. Então, meu rim parou. Então, por isso que eu tava mal, né? Nada parava, nada, tudo que eu comia, eu não conseguia andar, tinha muito cansaço, muito inchada. A minha perna, assim, parecia sangue mesmo, sabe? Não conseguia pôr o pé no chão, de dor. E então, quando a minha audição voltou, né? Que eu achei que tô bem, acabou, não. Era um outro recomeço. Ainda tinha um estágio de luta. Deixa eu só te interromper um pouquinho pra gente falar da Central. Esse programa tá passando muito rápido, cara, muito rápido, assim. Tanta coisa pra gente conversar. Deixa eu falar da Central do Empreendedor para vocês, um parceiro maravilhoso, que inclusive eu quero mandar um beijo para um dos funcionários, o Gustavo e a Stephanie. Eu falo porque Gustavo, esses dias era bem à noite, eu entrei em contato com a Central do Empreendedor, ele me atendeu com bom humor, com carinho, e era tipo muito tarde da noite. Eu vou explicar para vocês por que isso. A Central do Empreendedor, ela é uma empresa agora, é uma contabilidade, enfim, que trabalha 24 horas. Você consegue ter acesso, inclusive, à equipe, para quando você tiver alguma dúvida, você precisar resolver alguma coisa, 24 horas por dia. Era um sonho deles e que foi concluído com sucesso. Eles estão cada vez mais, eu digo, né? Tenho acompanhado essas empresas e elas estão em constante evolução. É tão gostoso de ver isso, que são sempre pessoas que estão buscando algo melhor. A gente falou da Black Laser, como cresceu, falamos da Nuna Rosa também se transformando, e a Central, que tinha o objetivo de ser 24 horas, para atender melhor os seus empreendedores e atuais, né? Porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas não têm horas, as pessoas estão trabalhando, estão com o celular, estão ali, às vezes reunião de madrugada, às vezes vendo coisas para fazer, então eles atendem essa demanda também. E tá fora de Peruíbe? Não, tá aqui do seu lado, uma empresa que pode te atender, não só aqui, como o Brasil inteiro, eles atendem e estão disponíveis para vocês 24 horas para poder resolver os problemas. Isso é o melhor deles? Não. O melhor deles é que eles olham a tua empresa de dentro para fora, acompanham de muito perto para saber quem vocês são, como vocês são, para ter o perfil de como vai atender vocês. Então a Black Laser, já voltando para trás, a Central do Empreendedor tem esse escopo e que é excelente. Eu não tinha nunca precisado desse trabalho, era um momento que a gente precisava de uma senha, de uma informação, com GovBR, prontamente eu fui atendida. E eu até brinquei que eu tenho medo porque eu mexi numa senha lá que não precisava, e aí eles falaram, olha Tati, quando você for mexer, liga pra gente antes, a gente resolve pra você. Então, com muito carinho e com muita certeza que eu digo para vocês que é a contabilidade que eu recomendo. O telefone deles é 1399774 4573, 997744573. Esse é o telefone da Black Laser, escaneia o QR Code, conversa com eles. Se você é empreendedor, eu tenho certeza que vocês vão estar em ótimas, excelentes e disponíveis mãos. Eu acho que eu vou colocar o disponíveis aí nesse caso, porque qualquer hora que você precisar, você fala com eles, tá bom? Muito bom. Eles são demais. Me fala uma coisa. Depois de tudo isso que você passou, forte, depois de toda essa luta,
que, para quem conhece, aí eu vou entrar um pouco nessa questão de religiosidade, que independe de qual é a sua fé, mas eu falo porque eu também conheço um pouco mais de perto, não sou batizada na graça, mas me dei a chance de conhecer como a graça é por muito tempo da minha vida, a força e a potência que tem essa conexão com Deus, através da sua música, de alguma forma isso ser afetado na sua vida e você ter conseguido, tenho certeza que através da tua fé, através das tuas buscas, os caminhos da gente são muito melhor direcionados, as pessoas que chegam pra gente são muito mais, é muito mais fácil viver quando a gente está conectado com esse superior, né? Com esse Deus, independente da fé, da religião, mas a gente está falando de uma conexão muito forte. Como você enxerga hoje, como professora, como alguém que passou um histórico e que a gente vai talvez até voltar para falar mais especificamente da doença, se você quiser, para a gente expandir. Sim. Podemos fazer isso no outro programa falando especificamente sobre isso e possíveis tratamentos. Mas como professora de música agora, pegando outras pessoas com talvez autismo, TDAH, pessoas que têm problema de visão, mas que trabalham com a música, talvez na Teclarte vocês tenham muito acesso a essa informação e o olhar de vocês deve ter mudado para isso. Como que é para você dentro desse nicho? Nossa, você falou, né? O olhar muda tudo, né? Você muda como pessoa, como ser humano, quando você passa por uma situação dessa, né? Então, de repente, eu me vi numa UTI, tudo alterado, o meu corpo, né? Falei, eu só vi a morte mesmo, pra mim. Tanto é que eu cheguei pra minha irmã e falei assim pra ela, cuida das minhas filhas, não deixa elas perder a fé, né? Porque eu achava que era o fim mesmo, mas não era um começo de uma história, né? E a fé, ela ajuda muito, então... volto a falar, os anjos que Deus coloca na nossa vida, né? E o que me dava força, né? A minha família, a música. Então, eu comecei a fazer... E a igreja, né? Sempre você tá ali ouvindo o que Deus está falando, as promessas que Ele tem na sua vida, ter fé de que isso vai passar, porque tudo na vida passa. Tudo. Então, quem me acompanhou no meu processo, que me vê hoje, fala assim, não imaginei que você ia estar aqui hoje. Até minhas próprias, ouvi da boca das minhas próprias filhas, né? Que achavam que eu ia mesmo, né? Porque foi muito difícil. Mas assim, eu fiz hemodiálise 2 anos, 7 meses, né? Em Santos. E então, 3 vezes por semana era uma viagem. Então eu acordava 3 da manhã, pegava minha van e seja a hora de manhã, você já apresenta. Às vezes minha mãe ligava, filha, você já tá indo, eu já tô orando, né? Minha mãe lá em Itapecerica orando. Porque eu perdi muito amigos na van, né? Então você olhava para o lado e fala, não tá mais aqui, não tá mais aqui. Na hemodiálise você via aquela pessoa que estava na máquina do seu lado que não estava mais ali. Falei, e comigo, né? Como que vai ser minha história? E eu falava pro Senhor, né? Eu aceito o que eu tenho que passar, mas se eu for merecedora, me dá mais um tempinho, né? Para eu poder trabalhar na sua obra, poder levar meu testemunho, poder dar continuidade, né? E entrei na fila do transplante em 2022, porque foi uma época muito difícil da pandemia, quando eu comecei a fazer hemodiálise, né? Outro medo, né? Outro pânico, que eu tinha que ir, e o medo do Covid, né? E foi assim, eu falo com meus netos, minha família me ajudou muito, porque para você não entrar numa depressão, porque não tinha culto, você não podia ir para a igreja, os cultos eram online. Né? Não podia, não podia ir para a família almoçar, não podia receber família, então ficou nós ali na nossa casa, ali, nós 7, né, ali. Então, meus netos, então, você chegava, você recebia um carinho, né? Foi, assim, muito assustador, né? Mas entrei na fila em 2021 e fala assim, meu Deus, a fila do transplante, meu número era 4.000 e pouco. Tudo parado, não tinha mais transplante, né? E aí você tenta com doador vivo, né? Com alguém da família. Isso, não tinha, né? Meus irmãos... Você não pode ter nada, né? Se tiver uma pressão alta, um diabetes, um peso um pouquinho acima, você não pode ser doador, né?
E nessa época também perdi meu pai. Assim que eu comecei a fazer hemodiálise em 2020, em abril, perdi meu pai, não pude ir, despedir dele, porque pandemia, né, foi muito rápido, não me deixaram ir também, lógico que eu iria. Só que eu estava numa situação muito difícil, né, estava muito debilitada. Imunidade também, não podia. Foi muito difícil. Mas, assim, todo momento é isso, a fé, né, você pensar no amanhã. E Deus me deu essa chance, né? Quando foi 10 de julho de 2022, 00:30, o telefone do meu esposo tocou, era do Hospital do Rim, falando que tinha um rim pra mim, se eu queria, né? Falei, é claro que eu quero. Então ela fez uma entrevista comigo por telefone e falou, a senhora pode subir? Né? 2:30 a gente estava no Hospital do Rim. E aí você começa aquela seleção, porque para cada um rim eles chamam 2 pessoas, né? Para ver quem é mais compatível, quem tá melhor de saúde, né? E eu me cuidava muito, tá? Tinha aquela parte da alimentação, eu me cuidava muito. Então os médicos falavam assim, A, B, eu fazia A, B, C, D, E, né? Sempre fui muito cuidadosa. Disciplinada, a música traz isso também. Muito, muito. Eu acho que você tem que fazer a sua parte. Deus faz a dele, mas você tem que fazer a sua. Então, meus exames estavam tudo ali em dia, né? Os exames ginecológicos, dentista, porque você tem que estar bem para receber um órgão, Sim. né? E aí ficou eu e a Nayara ali no hospital, só podia ficar um acompanhante, o meu esposo desceu, né? Eu fiquei lá com ela e passamos por aquela seleção, porque é uma seleção, você está disputando um rim, um órgão, né? Sim. E de repente, assim, de manhã, os outros pacientes começaram a assinar um termo e eu nada, né? Aí a fé vai lá embaixo, né? Aí eu falei pra ela, acho que não vai dar, Nayara, né? O pessoal tá assinando, parecia uma internação, alguma coisa assim, mas foi o contrário, né? Quando foi 9:30 a enfermeira falou pra ela, Nayara, eu vou levar a senhora pra fazer uma hemodiálise, uma senhora que tava lá também, e na volta sua mãe vai pro centro cirúrgico, o rim é dela. Nossa, foi assim, salvador, explosão, né? Eu olhei pra minha filha assim, porque você ouve falar muita coisa. Uma outra coisa que falta muito, sabe? A informação sobre transplantes, sobre doação de órgãos. As pessoas são muito leigas ainda, né? E a importância da gente ser doador. Muito, gente, muito. Salva vidas. Eu sou assim... Tudo quanto é informação, se você ver no meu Instagram lá, o que mais tem é sobre doação de órgãos, né? E porque salva, né? Por que você vai enterrar uma coisa que pode salvar tantas vidas? Né? E eu agradeço muito essa família, que eu não sei quem é, que disse sim. E hoje eu tô aqui, eu vou fazer, né? Eu fiz 2 anos e 9 meses de transplantada, muito bem, trabalhando, cuidando da minha família. E é muitas coisas que nesse período vem na cabeça da gente. Porque quando você tá ali, você ouve falar muitas coisas, né? Ai, fulano foi e perdeu o órgão. Fulano fez o transplante, perdeu. Eu fui chamado 5 vezes, não deu certo. Não consegui, né? E eu falei, não. Quando eu tinha essas rodinhas, eu saía de perto e falei, não, que é meu, Deus está preparando para mim. Não vou entrar nessa. Mas eu preciso, porque tá chegando no final do programa, mas eu sei que tem uma coisa muito forte da Teclarte, que eu não sei se é esse seu olhar, que eu queria registrar, que você dá aula para deficientes, cegos, e isso já era uma estrutura de vocês ou ficou mais forte depois disso que você passou? Já era, mas com certeza, hoje em dia, né, tem mais diagnósticos. Tá? Então, hoje tá muito forte. Então, nós temos... hoje em dia eu não tenho nenhum com Down, mas já tivemos. Temos com TDAH, temos com autismo, temos. E temos professores capacitados para isso. Porque você tem que estudar, né? Você sempre tem que estar se atualizando, porque muda muito. Sempre aparece. Não, eu falo porque a sua história é muito forte, depois eu vou querer falar mais, porque falar sobre doação de órgão com alguém que é transplantado, sobre uma doença rara como a que você trouxe, é levar informação. Informação. Mas eu queria deixar registrado que a Teclarte tem esse olhar
para as pessoas, porque eu acho que isso é importante. É muito importante. Gente, a gente tem que encerrar. Acabou. Ai, que pena. Como assim? Acabou? Ai, que pena, o chá tá bom. É. Meu Deus. Gente, deixa eu falar para vocês. A Idealfit eu me perdendo, ó. A Idealfit e o Cris Maier são parceiros muito queridos que estão aqui com a gente. Eu preciso sempre lembrar deles aqui no final do programa, porque eles são pessoas que estão cuidando de mim. E olha a importância da gente se cuidar quando a gente está ouvindo um relato como esse. Um testemunho, eu vou colocar falando numa linguagem que nos é pertinente nesse momento. Então eu quero agradecer a todos que assistiram. Eu vou mandar isso para alguns amigos meus que são da congregação. Então já beijo para vocês que sabem quem são. Eu vou encaminhar isso porque eu acho que vai fazer sentido. Quem sabe um dia estaremos tocando todos juntos no mesmo lugar. E agradecer por vocês estarem aqui comigo. E você, meu anjo? Obrigada, foi muito bom. Não tenho problema nenhum em falar, em levar informação. Eu acho que precisa muito mesmo. Sobre isso. E assim, só para finalizar agora, o meu irmão, ele também está com problema renal, vai começar a fazer hemodiálise, também está na fila do transplante. Então, assim, enquanto isso não aconteceu na minha família, você entendeu? Eu não saberia passar, né? Então, não espera acontecer na sua família. Doe. Doem órgãos. Beijo pra vocês. Eu preciso encerrar, desculpa. Beijo. Ai, acabou.